Oi, tudo bem? Hoje, na nossa primeira aula de biologia, vamos começar falando sobre os níveis de organização biológica. Começando pelo átomo, ele é a menor parte de um elemento químico. Uma molécula é formada pela ligação entre vários átomos. Organela é a estrutura complexa que desempenha função específica na célula. Célula é uma unidade estrutural de todos os seres vivos e ela é composta por um conjunto de organelas. Tecido é um conjunto de células da mesma origem. Órgão é a formação anatômica composta de diversos tecidos. Sistema é um conjunto de órgãos. Organismo é um ser formado por uma célula, sendo unicelular, ou por um conjunto de células, nesse caso sendo pluricelular. População é um conjunto de organismos de mesma espécie que vivem em determinada área. Comunidade é um conjunto de populações de diferentes espécies vivendo em uma mesma região. Ecossistema é a região em que os seres vivos estabelecem interações formando um sistema estável. E a biosfera é a parte do planeta onde todos os seres vivos habitam. Falando agora das características gerais dos seres vivos, eles podem ser uni- ou pluricelulares, ou seja, ter apenas uma célula ou mais em sua composição. A composição química do organismo é feita de moléculas orgânicas e inorgânicas. O seu metabolismo também ele é feito de anabolismo e catabolismo. Anabolismo é a capacidade do organismo de transformar uma substância em outra que sirva para o seu desenvolvimento. Por exemplo, a produção de açúcares pelas plantas a partir da fotossíntese. Já o catabolismo é a quebra de uma substância para se obter energia. Um exemplo disso é a digestão, que os alimentos são quebrados e transformados em substâncias mais simples, para o organismo poder utilizar esses nutrientes. Sobre a sua alimentação, eles podem ser autótrofos ou heterótrofos. Seres autótrofos, eles produzem seu próprio alimento, a substância orgânica, a partir de uma substância inorgânica retirada do ambiente. Isso pode ser feito por processos chamados fotossíntese ou quimiossíntese. Já os heterótrofos, eles não produzem o próprio alimento, então eles precisam retirar do ambiente. E essa alimentação é feita por absorção ou ingestão. Sobre a reprodução, ela pode ser sexuada ou assexuada. Na reprodução sexuada, há a fusão de dois tipos de células reprodutores que são chamadas de gametas. Um exemplo são os mamíferos. Já na reprodução assexuada, não tem a junção desses gametas e nem a união de material genético. E o exemplo disso também são as bactérias, que elas apenas se dividem em duas sem necessariamente precisar de outra para isso. Hereditariedade é a capacidade que o indivíduo tem de transmitir características de uma geração para outra. Isso é feito a partir do material genético. As mutações são alterações do material genético, elas podem ser benéficas ou não. O ciclo vital é o crescimento e desenvolvimento do ser. E ele também tem resposta a estímulos, ou seja, luz, toque, calor, etc. A biogênese e biogênese são teorias da origem da vida. A biogênese é uma hipótese que diz que a vida teria surgido de maneira espontânea, graças a uma força vital que seria capaz de transformar elementos inanimados em seres vivos. Atualmente, essa hipótese não é aceita na comunidade científica. Origem da vida. Existem duas teorias para explicar o surgimento do primeiro ser vivo. A primeira delas é a panspermia cósmica. Essa teoria diz que micro-organismos de outros locais do espaço teriam sido transportados por meteoros ou meteoritos, chegando à Terra, e aqui teriam encontrado condições favoráveis de sobrevivência e com isso se reproduzido, se proliferado e originado a população terrestre. Já a evolução química, ela diz que condições químicas da atmosfera primitiva, elas favoreceram o surgimento de moléculas orgânicas e elas originaram os primeiros seres vivos. A vida primitiva. O mais importante desafio das primeiras células foi a obtenção de alimentos para poder garantir suas funções vitais e se reproduzir e proliferar na Terra. Então, a fim de explicar essa questão, foram elaboradas duas hipóteses, a hipótese heterotrófica e autotrófica. A hipótese heterotrófica,
ela diz que os primeiros seres vivos eles seriam muito simples e incapazes de produzir moléculas orgânicas para se alimentar. Então, eles obteriam esse alimento do ambiente e utilizariam a energia deles por meio de um processo chamado fermentação. Já na hipótese autotrófica, a disponibilidade de nutrientes não seria suficiente para alimentar todos os seres vivos e propiciar a multiplicação deles. Então, os primeiros organismos eles seriam provavelmente quimiosintetizantes. Mais para frente vão ter aulas específicas revisando só fotossíntese, fermentação e quimiossíntese e vão ajudar a entender essa questão bem melhor. Por último, sobre as células, elas podem ser procarióticas ou eucarióticas. As células procarióticas, ela é bem simples e primitiva. Nela, o material genético ele se encontra disperso no citoplasma, que é um fluido que se encontra na célula. E não há um envoltório nuclear, que é o que protege o material genético nas células eucarióticas. Elas também não apresentam organelas e o ribossomo é a única organela diferenciada. Já nas células eucarióticas, o material genético ele se encontra envolvido pela carioteca e se forma o núcleo. Ele também possui o envoltório nuclear. E ele apresenta várias organelas membranosas. E a teoria endossimbiótica, ela explica que as mitocôndrias, que são organelas celulares que garantem a energia a essas células, as mitocôndrias e os cloroplastos, eles se originaram a partir da interação de organismos procarióticos, como bactérias e cianobactérias, com células eucarióticas primitivas. Essa foi nossa aula. Espero que tenham entendido bem. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários que nós vamos responder todas. Até a próxima aula.